atividades, de serem produzidas para os indivíduos. Exercício e obesidade, eu acho que eles andam juntos. Eu acho que o grande efeito do exercício sobre a pressão arterial, apesar de que a gente sabe que o efeito agudo do exercício é uma vasodilatação e uma queda pressórica, né, pós-exercício, tu sabe mais do que eu isso, mas eu acho que ao longo do tempo, de forma crônica, onde ajuda o exercício é o controle do peso, que eu acho, junto com a ingesta de sódio, o número 1 do aumento das causas do aumento pressórico. E a gente estudou isso lá nos primórdios dos nossos estudos de hipertensão, a efetividade de medidas não farmacológicas, e a gente estudou isso por um período curto de acompanhamento dos pacientes do ambulatório de hipertensão do Hospital de Clínicas, onde eu participei por muitos anos, que a redução parcial, menos 2 a 3 quilos do peso, é capaz de melhorar a pressão arterial e melhorar a classificação dos indivíduos hipertensos. Então, eu valorizo muito a diminuição de peso, eu acho que isso está em tudo que é diretriz, e o exercício, eu acho que é pedra fundamental para que isso possa ser cumprido. Mais do que ele em si ser uma medida de efeito antihipertensivo isoladamente. Então, apesar de a gente ter alguns estudos, muitos estudos, alguns de não tão boa qualidade, mostrando o efeito benéfico do exercício sobre a pressão, eu acho que ele tem que ser trabalhado junto com a ideia de redução de peso. Tá? Existem outras medidas não farmacológicas que a gente deve sempre considerar, como o abuso de ingesta de álcool, tá? Que muitas vezes é esquecido na avaliação dos indivíduos hipertensos. Né? O que é abuso de ingesta? Para mulheres, 15 gramas, para homens, 30 gramas. O que é 15 gramas? Se a gente pegar não é 15%. Se a gente pegar um vinho a 14%, são 14%, é 14 gramas em 100 ml. Então, para a mulher, é 100 ml de um cálice de vinho, para o homem, 30 ml de um cálice de vinho. Para ser mais fácil, uma dose de cada bebida. Uma dose de destilado diária, no máximo, uma lata de cerveja, no máximo, e um cálice de vinho pequeno, máximo de vinho. Acima disso, abuso de álcool. E a gente tem evidências que o abuso de álcool é uma situação que causa o aumento sustentado da pressão arterial. E talvez seja uma das principais causas em homens de hipertensão arterial sistêmica. Tá? Outras situações que devem ser cuidadas, né, que a gente deve chamar atenção, a apneia do sono, que está ligada à obesidade, que é uma situação que é vinculada ao aumento pressórico. Alguns fármacos, e eu saliento aqui o uso de anticoncepcionais orais. Tá? Eu acho que isso deve ser sempre pensado nas mulheres que vêm consultar ou estão sendo avaliadas para hipertensão. Isso é fundamental. Agora, a gente sempre tem que pensar sempre na efetividade das medidas não farmacológicas. Né? Como é que elas se comportam no mundo real? Isso é sempre uma dificuldade que a gente tem. Isso é complicado. Né? Uma coisa interessante que a gente observa, isso é histórico, né, Miguel? Eu acho que provavelmente desde que nós éramos crianças e muito antes, é a forma como os pacientes acabam nos procurando por hipertensão e geralmente está associado a um sintoma, né? Que no início, quando colocasse, que invariavelmente são sintomas, são cefaleia, né? Dor de cabeça, né? Dor na nuca, uma tontura, uma sensação de vazio na cabeça, uma sudorese, um suador grande em algum momento. E não sei se concorda comigo, né? Claro, sabidamente, nenhum desses sintomas da hipertensão. Mas uma coisa que me preocupa, e eu comento com os pacientes, não é o fato de, quando a gente diz isso, de que a gente está desfazendo da importância do sintoma. Pelo contrário, não tem nada de menor, resolver o problema do sintoma. Só que ele não tem a ver com a hipertensão. Porque me parece que a premissa inversa é a que é a mais perigosa. Porque é natural pensar, quando eu estou com dor de cabeça, eu já sei que eu estou com a pressão alta. Ou seja, sempre que eu não estou com dor de cabeça, eu estou com a pressão normal. E eu acho que a gente se perde aí anos a fio, perde hipertensos de serem tratados, né, em relação a isso. E aí eu te pergunto,
quando, né, porque a gente tem que fazer isso preventivo. Quando a gente deve começar, né, com que idade tu acha que a gente tem que começar a verificar a pressão, eventualmente, assim? Porque tem pessoas que verificam a pressão pela primeira vez, vamos ver, tem 40 e poucos anos. Desde criança. Tá? Desde a idade, a partir dos 5, 6 anos, tem que medir a pressão. Apesar de a gente não ter evidência ainda farmacológica, dificilmente vai ser feito assim, um ensaio clínico, um estudo que vai tratar crianças de 10, 12 anos por 30 anos para saber se ele recebendo uma dose baixa de diurético ao longo de 30 anos vai reduzir eventos cardiovasculares. Isso a gente não tem. Já existe algumas recomendações das diretrizes de pediatria de uso de fármacos. Mas o que a gente tem? Bem claro, que os indivíduos que são crianças que são hipertensas, ou seja, a pressão acima do esperado para a sua idade, tá? E tem estudos em comunidades escolares, elas desenvolvem mais hipertensão na idade adulta. E tem um perfil de risco pior na idade adulta. São mais obesos, são mais hipertensos. Tá? Então, existe uma ligação entre ser hipertenso na infância e um pior de risco cardiovascular no adulto. Então, isso já deve ser salientado, conhecido desde a infância. E, como eu trato criança ou não cuido de crianças, todo adulto tem pressão arterial mediana. Então, pelo menos uma vez. Depois tu pode espaçar, não existe exatamente uma regra, né? Mas um indivíduo que não muda nada na sua primeira, entre 18 e 20 e tantos anos, não precisa ficar medindo a sua pressão todo o tempo. Mas todo indivíduo adulto tem que conhecer a sua pressão arterial, obviamente não esperar chegar aos 40 anos. E a gente deve já, desde cedo, mesmo que o indivíduo seja normotenso, se ele está exposto a um perfil de risco já desfavorável, obesidade, uma vida sedentária ou crianças que se alimentam mal, obesas, as medidas de mudança de estilo de vida, elas devem ser implantadas de forma precoce. Quanto mais a gente adiar essa situação, vamos dizer, suponhamos que a gente considere o ponto de corte 14/9 da diretriz europeia. Quanto mais a gente adiar que o indivíduo chegue nesse ponto, melhor vai ser para ele. Isso a gente tem evidências, inclusive, de estudos com fármacos, por exemplo. Pegar indivíduos com a pressão limítrofe, não 14/9, que a gente chamava há um tempo atrás de pré-hipertensos, que a rigor não precisariam de um tratamento farmacológico, randomizar para placebo ou um fármaco antihipertensivo, e a gente vê que ele adia a sua hipertensão arterial sistêmica. Porque e isso tem, talvez, provavelmente, algum efeito benéfico do ponto de vista de diminuição de risco cardiovascular. Um dos estudos que foram feitos ali no Hospital de Clínicas, um ensaio clínico chamado PREVER, que randomizou indivíduos pré-hipertensos para uso de diurético versus placebo, mostrou que diminuía em 17% a incidência de hipertensão, e os indivíduos tratados não só diminuíram a sua incidência de hipertensão, mas eles tiveram a hipertrofia ventricular esquerda avaliada por eletrocardiograma diminuída ao longo do tempo. Então, mesmo indivíduos, entre aspas, pré-hipertensos, a abordagem antihipertensiva, ela é capaz de prevenir coisas maléficas, vamos dizer assim. Então, eu acho que pensar em hipertensão, pensar na prevenção, vai desde muito cedo. Porque quanto mais a gente adiar isso, melhor vai ser no futuro. Só para dar uma ideia, se tu tem um indivíduo que é pré-hipertenso, nesse conceito, vamos dizer, 135 por 85 de pressão arterial sistêmica, isso a gente fez um levantamento na população arterial, na população de Porto Alegre, 3 em cada 4 indivíduos vão se tornar hipertensos em aproximadamente 4 anos. Então, o destino de quase todos nós é nos tornarmos hipertensos ao longo do tempo. Então, nós temos que fazer todos os esforços possíveis, né, de
diminuir esse fato. Medir a sua pressão ao longo da vida, desde criança, é uma forma de a gente saber o que a gente deve fazer para adiar o máximo possível que a gente chegue nos níveis pressóricos que a gente considera como anormais. Né? E a gente observando os dados que tu está colocando, e a gente observando a ideia da curva, né, de sobrevida, né, da população mundial, e com essas características em cada local, né, talvez, e isso já vem sendo discutido, essa questão da obesidade infantil, né, do sedentarismo infantil, que está sendo bastante, tem aumentado bastante nos últimos anos, né, eventualmente pode ser um dos fatores que acabe retardando, né, a ideia de longevidade, né, porque talvez a gente tenha indivíduos com doença cardiovascular mais precoce, né, no futuro, e alguns a gente até observa do que teria nos últimos tempos, apesar dos recursos para tratamento serem muito melhores, muito superiores. Que mais que eu ia te perguntar? Eu vi uma pergunta aqui do Cacaio. Ah. Nós vamos responder para ele. O pai está colorado, eu acho que a gente tem que responder para ele. Que ele perguntou sobre a denervação renal. Sim, perfeito. E qual era a minha interpretação sobre os resultados frente aos últimos estudos. Então saiu um estudo mais ou menos recente agora, há pouco tempo atrás, né, um retorno da denervação renal, que é um procedimento invasivo, né, de ablação, vamos dizer, da inervação renal, porque existe uma comunicação entre o sistema simpático e o rim, e essa comunicação nervosa, ela passa pelas artérias renais, então fazer uma ablação dessa comunicação poderia beneficiar a queda pressórica, porque a ativação do sistema simpático é uma das rotas do mecanismo fisiopatológico da hipertensão. Para resumir isso. Bom, o que demonstrou esses estudos, porque são estudos pequenos, eles fizeram tipo um estudo que eles também se chama de prova de conceito, pacientes não tratados, hipertensos mais ou menos severos, assim, por um tempo curto, foram observados, foram randomizados entre ablação versus o que a gente chama de um procedimento de engano, um sham procedure, e se viu que a pressão realmente baixou. Ou seja, esses últimos estudos tiveram como objetivo demonstrar que a ablação da inervação renal, simpática renal, realmente baixa a pressão arterial. Isso é um fato. Agora, entre isso e a gente vê que, comparando com o tratamento habitual, antihipertensivo, entre isso, a comparação dos dois, e ver se realmente isso diminui eventos cardiovasculares, ainda existe uma distância. Então, respondendo para o Cacaio, eu acho assim que o espaço que a gente vai ter, talvez, para ablação renal, vai ser nos indivíduos resistentes ou refratários, o mecanismo preponderantemente da refratariedade é um mecanismo de uma ativação simpática acima do habitual. Então, eu vejo esse nicho assim. Então, acho que a gente está longe de utilizar isso na rotina e achar o real benefício do tratamento disso para hipertensão arterial sistêmica. Outra coisa, tem muitos colegas que ainda questionam, né, sobre aquilo que surgiu, acho que na década de 90 também, século passado, a curva J de mortalidade relacionada à pressão, tá? Né? Para quem não está